Olá! Hoje nós vamos falar sobre usinas nucleares, acidentes e os impactos em plantas. Começando com um panorama geral, a gente vai ter usina nuclear em vários países diferentes, inclusive aqui no Brasil, que a gente tem Angra 1 e Angra 2, aqui no Rio de Janeiro, lá em Angra dos Reis. E pensando aqui, como surgiu a ideia de criar uma usina nuclear? Então, a gente sabe que lá em 1939 começou a Segunda Guerra Mundial e também o desenvolvimento de uma bomba nuclear. E aí esse desenvolvimento impulsionou uma evolução nessa área, tanto que foi desenvolvida a tecnologia de reatores nucleares, que geram energia núcleo-elétrica, ou seja, vão gerar energia elétrica a partir da energia nuclear. Falando agora então sobre as vantagens e desvantagens, as principais vantagens é que não precisa de petróleo ou gás natural como recurso, é utilizado o urânio, e também as usinas nucleares elas não vão produzir gases de efeito estufa, então é considerado uma energia limpa. Só que aí a gente tem as desvantagens, né? Além de gerar lixo radioativo, em caso de acidente, as usinas nucleares elas vão liberar esse material radioativo. E aí vai ter um grande impacto, né, ambiental e também na população que vive ao redor dessas usinas. Sobre o funcionamento, é importante a gente relembrar primeiro o conceito de radiação. Então, radiação é basicamente a energia que se move de um lugar para o outro na forma de onda ou partícula. E a gente vai ter dois tipos de radiação, a ionizante e a não ionizante. Falando rapidamente sobre a não ionizante, ela vai ter menos energia. Então, ela não vai conseguir separar os elétrons de um átomo ou de uma molécula. Ela só vai conseguir fazer eles vibrarem. E aí vai gerar calor. Já a radiação ionizante tem mais energia envolvida. Então, ela consegue separar esses elétrons e aí muda o nível atômico deles, quando eles interagem com a matéria, que pode ser o nosso corpo, por exemplo. E aí vai produzir íons, que são átomos ou moléculas carregados eletricamente. Por isso, a gente chama de radiação ionizante. Outro conceito muito importante para a gente entender esse funcionamento é o decaimento radioativo. Então, como que surge a radiação ionizante, né? Da onde que ela vem? E a resposta é que ela pode surgir por meio de um átomo instável. Então, esse átomo é instável porque a composição de prótons e nêutrons do seu núcleo não é equilibrada. E essas partículas não ficam unidas. E aí, quando ele se decompõe para ficar mais estável, esse átomo vai liberar energia na forma de calor ou radiação ionizante. No caso da radiação ionizante, pode ser partícula alfa, beta, raios gamas e nêutrons. Aí esse átomo instável a gente chama de átomo radioativo. Então, basicamente, decaimento radioativo é isso, quando um átomo radioativo se torna mais estável ao liberar partícula e energia. Bom, agora que a gente já entendeu o conceito de decaimento radioativo, vai ficar mais fácil de entender a fissão nuclear, que é o processo utilizado para gerar a energia nuclear. Outra coisa legal de saber é que tem uma diferença entre fissão e fusão. A fusão consiste na junção dos núcleos de um átomo, já a fissão é a divisão. Basicamente, esse processo é um tipo de decaimento radioativo sustentado por nêutrons, porque o nêutron que vai interagir com o núcleo de um átomo radioativo, ou átomo instável, e fazer ele se dividir em dois núcleos menores, sendo que é importante a gente saber que a soma das massas desses dois núcleos menores não vai ser igual à massa do núcleo antes dele ter sofrido a interação com o nêutron. Então, essa massa que sumiu foi justamente transformada em energia, que vai ser liberada na forma de calor e radiação. Lembrando que a radiação pode ser partículas, ou seja, nêutrons. E esses nêutrons liberados, eles vão interagir com outros núcleos de átomo, gerando essa reação em cadeia. E o calor vai ser convertido em eletricidade lá nas centrais nucleares. Para fechar, então, essa parte do trabalho, eu trouxe aqui resumidamente como que funciona todo esse processo na usina nuclear. Então, na usina nuclear, o recurso utilizado é o urânio-235, ou seja, o núcleo desses átomos de urânio que vão sofrer a fissão nuclear. E todo esse processo de reações em cadeia vai ser controlado pelos reatores. E a energia que a fissão nuclear gera é liberada na forma de calor e radiação, sendo que a radiação é o subproduto desse processo e o calor é o que realmente vai ser usado para gerar a eletricidade, porque ele aquece a água, que produz vapor, e esse vapor gira as turbinas que ativam um gerador elétrico.
Então a gente parte aqui para os processos, a importância, aplicações e futuro da energia nuclear, né? Então essa radiação, como a gente viu, ela como fonte de energia que é produzida através da usina de energia nuclear, ela se converte através desses processos a nível atômico, como vimos anteriormente, mas no nível mais amplo, ela faz parte também de uma série de outros processos que vão além da questão puramente energética, né? Ou seja, a gente está falando das implicações em outras áreas do uso global de uma fonte alternativa de energia. Para a gente entender, né, para a gente compreender melhor o papel das usinas nucleares e os resultados concretos que vão acompanhar o uso da energia nuclear, precisamos entender primeiro os aspectos associados à produção desse combustível. E aí, dessa forma, a gente pode começar a falar de um ciclo do combustível nuclear, que não é exatamente um ciclo, porque o material usado, né, o urânio, ele não é exatamente renovável. Mas é um ciclo que começa na obtenção da matéria-prima, né? A gente passa pelo tratamento e manipulação do material, o desenvolvimento do produto energético propriamente dito, e que também envolve pesquisa, né, em diversas áreas, e, consequentemente, a geração, né, óbvia de resíduo associado a esses processos. Mas apesar das palavras usinas nucleares, lixo radioativo e radiação não terem um impacto muito positivo no imaginário social, como a gente sabe, a energia nuclear, em comparação com outras fontes de energia que são amplamente utilizadas hoje, né, são o carvão, o gás natural, o petróleo, né, combustíveis fósseis, é talvez a mais flexível e com menor impacto associado na esfera global. E por esse exato motivo, existe hoje um esforço, né, global para tornar a energia nuclear o principal ator na transição do uso de combustíveis fósseis e minerais para uma energia mais limpa e renovável. E esse boom associado, né, ao interesse em inovar dentro do campo da produção de energia nuclear, ele acabou por gerar diversas iniciativas e estratégias que hoje estão sendo elaboradas para você ter não só uma energia mais limpa, como mais rentável também. Um exemplo disso são os reatores modulares otimizados, né, ou SMRs, da sigla em inglês, que combinam energia limpa com energia híbrida, já que pelo pequeno porte deles, além deles poderem atuar como complementares na demanda energética, em vez de você ter uma usina, uma infraestrutura enorme, para uma quantidade, para uma demanda de energia abaixo, né, do que ela conseguiria produzir, você tem essas mini usinas, né, entre aspas, que podem atuar em conjunto com energias renováveis, né, de verdade, como a eólica e a solar. Com isso, nós entramos talvez no tópico mais interessante para a área da biologia, que envolve energia, ambiente e desenvolvimento, principalmente, que é a aplicação dos conceitos utilizados, né, e que foram desenvolvidos a partir da inovação das tecnologias nucleares em estudos voltados para entender melhor como a ação humana ela impacta o planeta e as formas de mitigar esse impacto, né? E essa linha de pesquisa ainda é bem recente, mas ela já tem aplicações no monitoramento e na identificação de aspectos ligados à emissão de gases de efeito estufa e como essas emissões induzem mudanças mais específicas, né? Mudanças físico-químicas no solo e também na água. A exemplo, a gente tem a erosão dos solos, né? E a acidificação dos oceanos. São dois processos que podem ser trabalhados com essas técnicas. Não é nosso objetivo aqui se aprofundar nessas técnicas, mas eu acredito que é interessante nós sabermos que elas fazem parte, né, de um conjunto de técnicas nucleares que têm como base o estudo dos isótopos. E os isótopos, eles são presentes tanto na água quanto no solo, quanto na atmosfera no geral. E a análise desses isótopos revelam informações únicas sobre, por exemplo, o tipo de solo e a composição naquela região, naquela área, naquele ecossistema. E isso também se aplica ao oceano e o ar, né, a atmosfera no geral. E essas informações elas podem ser usadas para, por exemplo, uma possível reconstrução, né, uma reparação de algum dano que foi causado por alguma atividade humana, ou mesmo para a preservação, né, daquele ambiente, dos fatores e dos ciclos que atuam nele. Os riscos de acidentes com o uso da energia nuclear. Ao pensar em riscos e acidentes do uso da energia nuclear, é quase que instantâneo pensar em grandes fatalidades como Chernobyl e Fukushima.
Mas como ocorreram esses acidentes? O acidente de Chernobyl aconteceu na madrugada do dia 26 de abril de 1986. Ocorreu no reator 4 da usina de Chernobyl e foi resultado de falha humana, uma vez que os operadores do reator descumpriram diversos itens dos protocolos de segurança. Além disso, foi descoberto posteriormente que os reatores usados na usina possuíam falhas em seus projetos, as quais foram ignoradas, agregando ainda mais aos riscos de falhas no funcionamento. Já o acidente na usina de Fukushima 1, ocorrido em 11 de março de 2011, foi resultado de terremotos que ocasionaram explosões e superaquecimento dos reatores, e a tsunami que se seguiu fez com que o sistema de motor a diesel também parasse de funcionar, gerando um gravíssimo acidente. Vale ressaltar que o evento de Fukushima não se compara à dimensão do ocorrido em Chernobyl. Diante disso, podemos dizer que a fama e o medo condizem verdadeiramente com o risco que o uso de tal energia representa? A resposta é não. Tais desastres foram casos isolados e são exageradamente aumentados pelas mídias, tendo em vista que atualmente as usinas nucleares estão dentre os meios mais seguros de se produzir energia, mediante o avanço tecnológico do manuseio da radiação, levando em consideração também dos seus impactos ambientais serem muito menores que usinas, por exemplo, hidrelétricas, e também usinas de combustíveis fósseis, assim como podemos ver nas estatísticas de pesquisas feitas. Na pesquisa apresentada, podemos analisar os números de mortes em comparação às usinas de combustíveis fósseis. Vemos que a ocorrência em tais usinas é muito maior do que em usinas nucleares. Podemos ressaltar que são levadas em considerações mortes diretas e mortes indiretas, sendo as mortes indiretas aquelas que têm relação com a exposição à radiação e, a longo prazo, ocasionaria em doenças como cânceres. E mesmo quando juntamos os números de mortes indiretas e diretas causadas pelo uso da energia nuclear, vemos uma diferença muito grande em relação às usinas de combustíveis fósseis. Esses dados reafirmam a baixa probabilidade de acidentes, levando em consideração os grandes avanços feitos na área da energia nuclear. Porém, desde que o funcionamento das usinas seja monitorado por especialistas corretamente. E quais foram as consequências das outras formas de vida naqueles lugares? A radiação se espalhou amplamente, se alastrando por diversos territórios. Os níveis de radiação registrados em ambos os acontecimentos tornaram impossível a permanência de qualquer forma de vida naqueles ecossistemas, causando grandes deslocamentos de populações de animais. A estimativa é de que tais locais se tornem habitáveis novamente apenas daqui a 20 mil anos, mas atualmente já podemos ver o reaparecimento de alguns animais. Mas e quanto aos organismos que não puderam fugir para evitar essa radiação? Quando houve o acidente nuclear em Fukushima, Chernobyl, as pessoas tiveram que evacuar as cidades e as regiões mais próximas por conta dos efeitos da radiação. Depois, percebeu-se que muitos animais também começaram a migrar para regiões mais distantes. No entanto, um tipo de organismo continuou sobrevivendo lá: as plantas. E não só sobrevivendo, né? Elas passaram a dominar tudo. E isso acabou fazendo com que muitas pessoas pensassem que, talvez, as plantas pudessem ser imunes à radiação. O que é mentira. Muitos estudos apontam que, inclusive, as plantas sofrem muito mais do que os animais à radiação. E para tentar entender um pouco melhor isso, eu resolvi centralizar essa minha parte da apresentação em uma pergunta: como a radiação ionizante afeta as plantas? A gente sabe que a exposição à radiação ionizante pode causar danos e até mesmo a destruição do material genético. Mas como é que isso se mostra na prática nas plantas? O autor do trabalho, qual a gente está se baseando, apresenta inúmeros dados que ele obteve ao longo dos anos de estudo, e eu resolvi trazer alguns para vocês. Se a gente começa a observar os impactos da radiação ionizante no que diz respeito à morfologia das plantas, a gente vê que começaram a surgir inúmeras anomalias no comprimento, na forma e também no número de pétalas das flores. Além disso, diferenças no número de folíolos das folhas e mudanças no eixo de simetria também foram percebidas.
Em um especial que foi publicado pelo New York Times, biólogos notaram impactos da radiação no interior de plantas em Chernobyl. Eles perceberam que os anéis dos troncos das árvores de lá apresentavam uma coloração diferente, e justamente a partir de 1986, ano em que houve o acidente nuclear. Sob o aspecto dos impactos da radiação no crescimento, puderam ser observados problemas no meristema das plantas, e que isso estava afetando a capacidade de mitose desses organismos. E aí a gente pode pensar, se a planta está com dificuldade de fazer mitose, que é o básico do básico, como que ela vai conseguir crescer e se desenvolver? Não vai. E com isso, a gente infere que essas mutações contribuem também para um aumento da mortalidade dessas plantas. Já no que diz respeito à reprodução, foram evidenciados problemas na viabilidade do pólen de muitas flores, anomalias nos estames, esterilidade, diminuição da taxa de reprodução e, consequentemente, diminuição da variabilidade genética. E o que a gente consegue perceber com isso é que todas essas mutações impactam negativamente no processo de polinização, o que também aparece como um fator para o aumento da taxa de mortalidade. Alguns anos atrás foi realizado um experimento muito interessante utilizando grãos de soja em Chernobyl. Isso porque os cientistas queriam entender como que a exposição à radiação estava impactando no desenvolvimento, na vida das plantas. E o que eles descobriram foi que nas áreas de alta radiação, essas plantas apresentavam 3 vezes mais cisteína sintase, uma proteína conhecida por proteger as plantas ligando-se a metais pesados. Além disso, eles também descobriram que ela tinha 32% a mais de betaína desidrogenase, um composto encontrado para reduzir anormalidades cromossômicas. E com isso a gente pode ver, que essas plantas estavam desenvolvendo uma espécie de mecanismo de reparação do DNA para conseguir aumentar a sua chance de sobrevivência. Sabendo agora como as plantas são afetadas pela radiação ionizante, a gente consegue concluir que não é que as plantas são imunes à radiação. Elas não são. Todas são afetadas. No entanto, algumas, quando afetadas, morrem, enquanto outras sobrevivem, por conta de seus próprios mecanismos. E assim, tomam o lugar daquelas que antes viviam ali.